Existe um lugar no planeta que controla quase 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Todos os dias, cerca de 20 milhões de barris de petróleo atravessam um corredor marítimo estreito entre o Irã e Omã, com o petróleo perto de $90 por barril. Isso significa que algo próximo de 1,8 bilhão de dólares em petróleo cru passa por ali todos os dias. Em uma semana, são mais de 12 bilhões de dólares em energia. Em um mês, mais de 50 bilhões de dólares atravessando um único ponto do mapa. Esse lugar se chama Estreito de Hormuz. E agora, no meio da escalada de guerra no Oriente Médio, esse corredor virou um dos pontos mais sensíveis da economia mundial. Porque quando Hormuz trava, não é só navio que para. O que para junto é o fluxo de energia que abastece refinarias, indústrias, transportadoras, portos e cidades inteiras. Nos últimos dias, analistas começaram a tratar a situação como um risco real de choque global. Relatórios citados pela Reuters indicam que, se o fluxo de petróleo pela região for interrompido, o preço do barril pode ultrapassar $100 rapidamente. Em cenários mais extremos, analistas falam em 120 até $150 por barril. E isso levanta uma pergunta que assusta mercados no mundo inteiro. Se o Estreito de Hormuz fechar de verdade, quanto dinheiro deixa de circular todos os dias? Quem sofre primeiro? E até onde essa crise pode chegar? Porque o que parece apenas um pedaço de mar no Oriente Médio pode acabar atingindo Ásia, Europa, Estados Unidos e até o seu bolso. No mapa, o Estreito de Hormuz parece pequeno, mas na prática ele é um dos pontos mais estratégicos do planeta. Ele liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Aberto. Isso faz dele a principal saída marítima para alguns dos maiores produtores de energia do mundo. Entre eles estão Arabial, Saudital, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e o próprio Irã. Quando você junta todos esses produtores, entende por que esse estreito virou algo parecido com um interruptor da economia global. Segundo a US Energy Information Administration, cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por Hormuz todos os dias. Em 2024, o fluxo ficou perto desse número. No primeiro semestre de 2025, chegou a aproximadamente 20,9 milhões de barris por dia. Isso representa algo em torno de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Em outras palavras, 1 em cada 5 barris de petróleo do mundo passa por esse corredor. E isso cria um problema gigantesco, porque não estamos falando de dezenas de rotas espalhadas pelo mundo. Estamos falando de um gargalo, um ponto estreito no mapa que concentra uma parte gigantesca da energia global. Se esse corredor é interrompido, não existe uma substituição simples e imediata. É por isso que sempre que o nome Hormuz aparece nas manchetes, os mercados entram em alerta. E quando colocamos números nesse fluxo, a dimensão da rota fica ainda mais clara. Se passam cerca de 20 milhões de barris por dia e o petróleo gira perto de $90. Isso coloca o valor diário que atravessa Hormuz em algo próximo de 1,8 bilhão de dólares, ou seja, quase 2 bilhões de dólares em petróleo cru cruzando esse estreito todos os dias. Mas o petróleo não é a única coisa que depende dessa rota. Por ali passam também condensados, derivados de petróleo, gás natural liquefeito, frete marítimo, seguros e cadeias inteiras de suprimento energético. Dados da própria EIA mostram que o estreito também é fundamental para o mercado de gás natural. Em 2024, cerca de 83% do gás natural liquefeito que passou por Hormuz teve como destino a Ásia. Isso significa que boa parte da energia que abastece fábricas, cidades, indústrias asiáticas depende diretamente dessa passagem. Então, o valor econômico real de Hormuz vai muito além do barril de petróleo. Ele envolve todo o sistema energético conectado a essa rota. Existe uma frase que resume bem essa situação. Hormuz não transporta só petróleo, ele transporta o ritmo da economia mundial. E é justamente por isso que o mundo voltou a falar tanto desse lugar. A escalada de tensão militar na região elevou o risco de interrupção do fluxo. Nos últimos dias, reportagens indicaram disrupções logísticas
aumento de prêmios de risco e preocupação crescente nos mercados de energia. Alguns analistas alertam que, se os fluxos não se normalizarem, o petróleo pode ultrapassar $100 por barril. Em cenários mais extremos, projeções falam em 120 até $150. E, em alguns casos, os impactos já começaram a aparecer. Relatórios indicaram quedas temporárias na produção e dificuldades logísticas para exportações em partes da região. Isso mostra que essa história já não está apenas no campo da hipótese. Ela já começou a produzir efeitos operacionais e financeiros reais. E quando um gargalo global como Hormuz começa a apresentar sinais de instabilidade, a pergunta imediata é: quem sofre primeiro? A resposta mais direta é a Ásia. Segundo dados da EIA, cerca de 84% do petróleo que passa por Hormuz segue para mercados asiáticos. No caso do gás natural liquefeito, aproximadamente 83% também vai para a Ásia. Os principais destinos incluem China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Juntos, esses países representam grande parte da demanda energética que depende dessa rota. Cidades como Xangai, Mumbai, Tóquio e Seul dependem de fluxos constantes de energia para manter suas economias funcionando. Depois da Ásia, o impacto começa a atingir a Europa, especialmente pelo lado do gás natural e da energia importada. Os Estados Unidos sentem o impacto, principalmente através do preço global do petróleo e dos combustíveis. E então, pouco a pouco, o efeito se espalha para o resto do mundo, inclusive para a América Latina. Agora imagine o que aconteceria se essa rota realmente fosse interrompida. Nos primeiros dias, o impacto é principalmente financeiro. O mercado reage com medo. O preço do petróleo sobe. O seguro marítimo dispara. O frete aumenta. Refinarias começam a recalcular estoques. Compradores correm para garantir cargas disponíveis. Esse é o chamado prêmio de risco. Mas se a interrupção durar mais tempo, a situação muda completamente. O problema deixa de ser apenas medo e passa a ser escassez real. Menos petróleo disponível, menos gás disponível, refinarias operando sob pressão, importadores disputando cargas alternativas. Se uma interrupção séria durar semanas, os efeitos começam a escalar rapidamente. Petróleo acima de $100, possibilidade de estresse rumo a 120 ou até $150 por barril. Alta da inflação global, combustível mais caro, frete mais caro, comida mais caro e crescimento econômico mais fraco. Existe um detalhe importante nisso tudo. Crises de energia frequentemente se transformam em crises de preço. E crises de preço muitas vezes acabam virando crises políticas. Muita gente então se pergunta se não existiriam rotas alternativas. Existem algumas oleodutos e caminhos logísticos diferentes podem ajudar a aliviar parte do fluxo, mas nenhum deles consegue substituir rapidamente algo que movimenta cerca de 20 milhões de barris por dia. Esse é o verdadeiro problema. Hormuz concentra um volume gigantesco de energia mundial em um único ponto geográfico. Mesmo com rotas alternativas, o mercado continua tratando esse estreito como uma peça central do sistema energético global. E, embora esse lugar pareça distante, os efeitos podem chegar muito mais perto do que parece. A cadeia de impacto é simples. Se o petróleo sobe, sobe o diesel. Se o diesel sobe, sobe o frete. Se o frete sobe, sobe o custo de transporte de alimentos e mercadorias. E quando esses custos sobem, a inflação aparece. Em poucas semanas, uma crise de energia em um ponto do Oriente Médio pode começar a aparecer nos preços de combustível e produtos ao redor do mundo. No mapa, o Estreito de Hormuz parece apenas uma faixa estreita de água entre o Irã e Omã. Mas na prática, ele é um dos botões mais sensíveis da economia global, porque por ali passa cerca de 20% do petróleo consumido no planeta, algo próximo de $2 bilhões em energia todos os dias. E quando tensões militares se aproximam desse gargalo, o mundo inteiro presta atenção. A Ásia sente primeiro, a Europa sente logo depois. Os Estados Unidos sentem no preço do combustível e o resto do planeta sente no custo de viver. Porque no fim das contas, Hormuz
não é apenas uma rota marítima, é um ponto do mapa que pode desacelerar a economia mundial inteira.